As luzes fluorescentes da sala de conferências zumbiam acima da cabeça de Marcus Reed, enquanto ele assinava o documento de rescisão. A sua mão não tremia. O seu rosto não revelava nada. Do outro lado da mesa, o representante dos recursos humanos evitava o seu olhar. Deslizou o pacote de indemnização na sua direção como se pudesse queimar. 12 anos de serviço reduzidos a um envelope pardo e uma escolta de segurança até o seu carro. Naquela noite, quando a sua filha Lily, de 7 anos, perguntou por que ele tinha chegado mais cedo à casa, Marcos ajoelhou-se ao nível dela e sorriu. Só mudei de emprego, querida. Não há nada com que se preocupar. Do outro lado da cidade, num escritório de canto 43 andares acima da rua, Victoria Ashford analisava o relatório trimestral de eficiência. A sua assinatura tinha autorizado 312 rescisões naquele mês. Marcus Reed era o número 247. Ela deveria ter passado para a página seguinte imediatamente. Em vez disso, o seu olhar permaneceu no nome dele por mais tempo do que deveria. A primeira rejeição veio em uma semana. Marcus se candidatou a Hicks Engineering, uma empresa de médio porte onde conhecia o gerente de contratação de conferências do setor. A ligação durou menos de 2 minutos. Sinto muito, Marcos, realmente, mas recebemos algumas informações preocupantes do seu empregador anterior. Problemas internos, eles disseram. Não posso correr o risco. Ele agradeceu ao homem e desligou. A segunda rejeição seguiu o mesmo padrão. Depois a terceira, e na quarta semana, Marcos deixou de esperar algo diferente. Ele ajustou o seu currículo, removeu o cabeçalho da Ashford Industries e tentou empresas menores que talvez não verificassem as referências tão minuciosamente. As respostas eram sempre a mesma recusa educada, as mesmas referências vagas a preocupações que eles não podiam especificar. Lily percebeu as mudanças antes que ele dissesse qualquer coisa. Ela era perspicaz da maneira que só crianças que já perderam muito podem ser. A mãe dela tinha falecido há 3 anos, e desde então Lily desenvolveu uma percepção quase sobrenatural do humor do pai. Ela percebeu como a música parava de tocar durante o jantar, como as conversas à noite ficavam mais curtas, como o riso do pai, antes tão fácil, agora exigia um esforço visível. Uma noite, ela subiu no sofá ao lado dele e pressionou o seu pequeno corpo contra o braço dele. Papai, você está triste? Marcos olhou para ela, para a preocupação que marcava o seu rosto jovem, e sentiu algo se partir no seu peito. Só cansado, querida. Cansado de adulto. É por causa do trabalho? Ele pensou em mentir. Ele vinha mentindo há semanas, mantendo a ficção de que tudo estava bem, que a procura de emprego estava indo bem, que as suas economias durariam para sempre. Mas a Lily merecia mais do que mentiras confortáveis. O trabalho está um pouco difícil agora, admitiu ele, mas estou a resolver isso. Ela acenou com a cabeça lentamente, processando essa informação com a gravidade de uma alma muito mais velha. Eu posso ajudar, posso fazer o jantar às vezes e não preciso de sapatos novos este ano. A oferta quase o destruiu. Ele puxou-a para perto e pressionou os lábios no topo da cabeça dela, respirando o aroma de morango do seu shampoo. Não precisas de fazer nada, exceto existir. Essa é a tua única tarefa. Do outro lado da cidade, Victoria Ashford presidiu a sua reunião executiva semanal com a mesma eficiência que construíra o seu império. A Ashford Industries tinha crescido de uma modesta empresa de manufatura do seu pai para um conglomerado multinacional sob a sua liderança. Ela já tinha tomado decisões difíceis antes, milhares delas. A reestruturação que eliminara o cargo de Marcus Reed era necessária para a sobrevivência da empresa. Os acionistas exigiam resultados. O conselho esperava crescimento. O sentimento não tinha lugar nas equações que determinavam o sucesso. No entanto, algo a incomodava durante a apresentação das projeções do terceiro trimestre. Um nome que ela não conseguia esquecer. Um arquivo que ela havia revisado com mais cuidado do que o normal, quando a sua assistente mencionou que vários ex-funcionários haviam apresentado queixas por terem sido colocados na lista negra da indústria. A mandíbula de Victoria apertou-se quase imperceptivelmente. Trate disso através do departamento jurídico, disse ela. Procedimento padrão, ela não perguntou quais funcionários. Ela não queria saber. A cafetaria na Maple Street tinha se tornado o escritório de Marcos. Ele já não tinha dinheiro para aquecer o apartamento durante o dia
Então tomava uma única chávena de café durante horas enquanto enviava candidaturas no seu portátil. Os baristas já o conheciam. Tinham parado de perguntar se ele queria mais alguma coisa. Pequenas misericórdias. Foi lá, debruçado sobre mais um e-mail de rejeição, que Marcus ouviu o rumor pela primeira vez. Tom Vasquez, um ex-colega da Ashford Industries, viu-o pela janela e entrou. Trocaram as cortesias habituais, a dança desajeitada de pessoas que já trabalharam juntas e agora vivem em mundos diferentes. Provavelmente não devia contar-te isto, disse Tom, baixando a voz, mas ouvi algo sobre o verdadeiro motivo pelo qual foste despedido. Marcos pousou o café. Presumi que fosse a reestruturação, a iniciativa de eficiência. Tom abanou a cabeça. Essa é a versão oficial, mas alguém dos RH mencionou que o teu nome foi assinalado antes dos cortes serem anunciados. Algo sobre um relatório que apresentaste ou não apresentaste. Fizeram parecer que foste responsável pelo fracasso do projeto Henderson. O projeto Henderson. Marcos sentiu o sangue esvair-se do rosto. Eu nem sequer fazia parte dessa equipa. Eu sinalizei os problemas com o cronograma deles 6 meses antes de tudo desmoronar. Eu sei. Tom olhou em volta nervosamente. É isso que não bate certo. Alguém reescreveu a narrativa, Marcos. E quem quer que tenha feito isso garantiu que o teu nome acabasse em todas as listas negras do setor. Depois que Tom saiu, Marcos ficou imóvel por um longo tempo. O projeto Henderson tinha sido um desastre, um fracasso de 12 milhões de dólares que envergonhou a empresa e custou os bônus de vários executivos. Ele lembrou-se de ter escrito o memorando que previa exatamente o que daria errado. Lembrou-se de tê-lo enviado ao seu supervisor, que lhe garantiu que ele chegaria aos canais apropriados. Agora ele entendia. O memorando tinha chegado a alguém, sim. Alguém que precisava de um bode expiatório quando o projeto implodiu. Alguém que decidiu que Marcus Reed, com as suas previsões inconvenientes e o seu rasto de avisos por escrito, era o candidato perfeito para absorver a culpa. A questão era se Victoria Ashford sabia se ela pessoalmente ordenou a sua destruição ou se simplesmente aprovou sem olhar muito de perto. De qualquer forma, o resultado era o mesmo. A sua carreira estava arruinada. A sua reputação estava destruída. E algures naquela torre reluzente no centro da cidade, os responsáveis estavam a receber os seus bônus trimestrais. Victoria revisou o arquivo Henderson naquela noite e chamou Nenanoe sozinha no seu escritório, muito depois de todos terem ido para casa. Ela disse a si mesma que era uma diligência de rotina, uma responsabilidade do CEO compreender os fracassos do passado. Mas algo na documentação parecia errado. O relatório que identificava Marcus Reed como a principal causa do colapso do projeto era abrangente, detalhado, condenatório, demasiado abrangente, demasiado detalhado. Ela pegou nos ficheiros originais do projeto e começou a cruzar referências. 3 horas depois, encontrou a primeira discrepância, um memorando datado de 6 meses antes do colapso, enterrado numa pasta de arquivo que deveria ter sido eliminada. O autor era Marcus Reed. O conteúdo era uma previsão precisa de todas as falhas que acabariam por ocorrer. As mãos de Victoria tremiam ligeiramente enquanto lia. Este homem tinha tentado avisá-los, tinha documentado tudo, tinha feito exatamente o que um funcionário responsável deveria fazer, e alguém tinha enterrado os seus avisos e, em seguida, enterrado-o junto com eles. Ela deveria ter investigado mais a fundo, deveria ter exigido respostas. Em vez disso, fechou o arquivo e disse a si mesma que era tarde demais para mudar qualquer coisa. A decisão tinha sido tomada. As demissões tinham sido finalizadas. Reabrir o caso levantaria questões sobre sua própria supervisão, sua própria responsabilidade por não ter percebido a manipulação mais cedo. Ela saiu do escritório à meia-noite e não dormiu até quase o amanhecer. O mercado de agricultores nas manhãs de sábado tinha se tornado o passeio favorito de Lily. Não porque ela gostasse particularmente de vegetais, mas porque dava ao pai um motivo para sair do apartamento. Ela tinha notado que ele passava mais tempo dentro de casa ultimamente, que as olheiras sob os seus olhos tinham ficado mais escuras, que às vezes ele ficava sentado olhando para o nada por vários minutos. Então ela o puxou pela multidão do mercado, passando pelos produtos orgânicos e pelos pães artesanais, conversando sobre tudo e nada.
Ela estava a contar-lhe sobre um livro que estava a ler quando colidiu com uma mulher que carregava um saco de maçãs. As maçãs espalharam-se pelo chão. Lily imediatamente se ajoelhou para recolhê-las, pedindo desculpas profusamente, como o pai lhe ensinara. A mulher também se ajoelhou, e por um momento, as mãos de ambas alcançaram a mesma fruta. Não faz mal, disse a mulher. A sua voz era comedida, controlada, a voz de alguém acostumada a ser obedecida. Acidentes acontecem. Marcos ergueu os olhos da maçã que tinha na mão e viu-se diante de uma mulher vestida com roupas casuais que provavelmente custavam mais do que o seu aluguer mensal. Ela tinha talvez 40 anos, traços marcantes e olhos inteligentes que pareciam avaliar tudo o que tocavam. Havia algo nela que lhe parecia familiar, embora não conseguisse identificar o que era. Peço desculpa, disse ele. Ela fica entusiasmada com os dias de mercado. As crianças devem ficar entusiasmadas com alguma coisa. A mulher aceitou as maçãs que eles tinham apanhado e endireitou-se. O seu olhar passou de Marcos para Lily e vice-versa, demorando-se no colarinho desgastado do casaco dele, nas pontas gastas dos sapatos dele. De repente, ele sentiu-se transparente, todas as suas dificuldades visíveis aos olhos avaliadores daquela estranha. A vida é curta, continuou a mulher. A alegria deve ser aproveitada onde for encontrada. Algo no tom dela pareceu errado a Marcos. Parecia filosofia dispensada de cima, sabedoria oferecida por alguém que nunca tinha perdido uma refeição ou se preocupado com uma conta de eletricidade. Fácil de dizer, respondeu ele baixinho. Quando não é você que está a lutar para encontrá-la, a expressão da mulher vacilou. Sem ofensa. Exatamente. Algo mais complicado. Você ficaria surpreendido com as dificuldades pelas quais as pessoas passam. O dinheiro não resolve tudo. Não, concordou Marcos. Mas resolve muita coisa. Resolve o aquecimento no inverno. Resolve o jantar na mesa. Resolve não ter que explicar à sua filha por que a vida dela está a desmoronar, porque alguém com poder decidiu destruir a sua. Ele não tinha a intenção de dizer tanto. As palavras escaparam antes que ele pudesse impedi-las. Semanas de frustração e impotência. Finalmente encontrando uma válvula de escape. A mulher olhou para ele por um longo momento, com o rosto indecifrável. Sinto muito, disse ela finalmente. Por tudo o que lhe aconteceu, não é? Marcos ouviu a amargura na sua própria voz e detestou-a. Ou será que é apenas o que as pessoas dizem quando querem sentir-se melhor por se afastarem? Ela não tinha resposta para isso. Ou, se tinha, optou por não a dar. Ela juntou as suas coisas e desapareceu na multidão, deixando Marcos com a estranha sensação de ter ganho e perdido algo que não conseguia nomear. Lily puxou-lhe a manga. Ninguém, querida, apenas uma estranha. Mas Lily continuou a observar a figura da mulher que se afastava, o seu rosto jovem franzido em concentração. Ela já tinha visto aquela mulher em algum lugar. Tinha a certeza disso. Lembra-se daquela noite deitada na cama enquanto o pai pensava que ela estava a dormir? Do noticiário que ele às vezes assistia à noite, de uma história sobre negócios e dinheiro, e de uma empresa chamada Ashford. O rosto da mulher estava no ecrã, e o repórter chamou-a de Victoria Ashford, uma das mulheres mais ricas da América. Lily não entendia exatamente o que isso significava, mas compreendeu que a senhora com as maçãs era importante e entendeu, com a clareza intuitiva de uma criança, que isso estava de alguma forma relacionado com o motivo pelo qual o pai estava tão triste. Ela não lhe contou. Ainda não. Algumas coisas pareciam pesadas demais para serem partilhadas. Victoria voltou para a sua cobertura naquela noite e serviu-se de um copo de vinho que não bebeu. O encontro no mercado de agricultores repetia-se em sua mente em um loop infinito. O rosto do homem, a sua voz, a dor crua por baixo de sua aparência controlada. Ela o reconhecera, é claro, não imediatamente, mas quando ele falou sobre alguém com poder destruindo a sua vida, ela identificou as características familiares. Marcus Reed, funcionário número 247. O homem cuja carreira ela tinha acabado com uma assinatura. O que ela não esperava era o impacto de vê-lo pessoalmente. Os ficheiros e relatórios reduziam as pessoas a pontos de dados, estatísticas, perdas aceitáveis na equação maior da sobrevivência corporativa. Não mostravam os colarinhos desgastados e os sapatos arranhados. Não mostravam a filha com os olhos do pai e a teimosia da mãe.
Não mostravam o peso das esperanças destruídas a pressionar os ombros humanos. Victoria abriu novamente o arquivo dele no seu tablet. Desta vez, não se limitou aos documentos de rescisão. Ela se aprofundou-se nos registros originais do projeto Henderson, no memorando enterrado que tinha encontrado antes, nas avaliações de desempenho que tinham sido brilhantes até que, de repente, deixaram de o ser. O padrão ficou claro assim que ela soube o que procurar. Marcus Reed tinha sido sistematicamente apagado dos sucessos da empresa e inserido nos seus fracassos. Alguém tinha se esforçado consideravelmente para construir uma narrativa que o tornasse o vilão. Alguém com acesso aos arquivos pessoais e autoridade para alterar os registros oficiais. Ela fez uma lista das pessoas com esse acesso. Era curta e um nome aparecia com mais frequência do que os outros. Na manhã seguinte, Victoria chamou o seu diretor de operações, Daniel Mercer, ao seu escritório. Daniel estava na empresa há 15 anos e tinha subido na hierarquia por ser útil de maneiras que nem sempre apareciam nos organogramas. Ele tinha supervisionado o projeto Henderson. Ele tinha recomendado a reestruturação que eliminou o cargo de Marcus Reed. A demissão de Reed, disse Victoria sem preâmbulos. O sorriso de Daniel não vacilou. Medida de eficiência padrão. O seu departamento ficou redundante após a reorganização. Nada pessoal. E a lista negra, o congelamento de seu emprego em todo o setor, uma ligeira pausa quase imperceptível. Não sei ao certo o que você quer dizer. Não faça isso. A voz de Victoria era gelada. Eu vi as comunicações, as ligações para os departamentos de RH de nossos concorrentes, os avisos sobre questões internas e preocupações com a confiabilidade. O sorriso de Daniel finalmente desapareceu. O homem era um encrenqueiro. Ele apresentava relatórios que envergonhavam a liderança. Ele criava rastros de papel que deixavam as pessoas desconfortáveis. Ele previu o fracasso da Henderson 6 meses antes de acontecer. Ele tentou nos alertar. Ele tentou se proteger, posicionar-se como o herói que previu o que estava por vir, enquanto todos os outros falharam. Victoria estudou o seu diretor de operações com novos olhos. Ela confiava nesse homem, confiava no seu julgamento. Assinava documentos que ele colocava à sua frente, sem questionar muito cuidadosamente. Saia, disse ela calmamente. Limpe a sua secretária até ao final do dia. O departamento jurídico entrará em contato consigo sobre a sua indemnização. Não pode estar a falar a sério. A compostura de Daniel quebrou-se. Por causa de um funcionário despedido, por causa de um Zé Ninguém, por causa de mentiras, respondeu Victoria. Por causa da manipulação, por causa da destruição da carreira de um homem inocente para encobrir os seus próprios fracassos. Saia antes que eu chame a segurança para o acompanhar. Depois que ele saiu, Victoria ficou sozinha em seu escritório por um longo tempo. Demitir Daniel foi satisfatório, mas não resolveu nada. O dano a Marcus Reed já estava feito. A lista negra já estava pronta. A reputação dele já estava destruída. Ela poderia fazer ligações, poderia tentar desfazer o que havia sido feito. Mas ela sabia como essas coisas funcionavam. Uma vez que alguém era marcado como problemático, a mancha nunca saía completamente. As empresas sempre ficariam com dúvidas. Os gestores de contratação sempre hesitariam. A única solução real era admitir publicamente o que tinha acontecido. Reconhecer que a Ashford Industries tinha demitido injustamente um funcionário e sabotado deliberadamente a sua carreira para aceitar a responsabilidade por uma falha de liderança que chegava até ao topo. Para ela, Marcus encontrou o envelope na sua caixa de correio 3 dias depois, sem remetente. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem digitada. Você estava certa sobre Henderson. A verdade está a vir à tona. Alguém lhe deve mais do que um pedido de desculpas. Ele leu 3 vezes, tentando entender. Então ligou o computador e procurou notícias sobre a Ashford Industries. As manchetes contavam a história. Diretor de operações demitido em meio à investigação interna. Ashford Industries reconhece demissão injusta. Empresa promete revisão do programa de eficiência. O telefone tocou. Era um número que ele não reconhecia. Sr. Reed, aqui é do escritório de Victoria Ashford. Ela gostaria de marcar uma reunião assim que for possível. Marcus desligou sem responder. O telefone tocou novamente no dia seguinte e no outro. Ele ignorou todas as chamadas.
Ele não tinha mais certeza do que estava a sentir, a vingança que ele imaginara. O momento em que a verdade finalmente viria à tona parecia vazio agora que estava realmente a acontecer. De que adiantava estar certo quando a sua vida ainda estava em ruínas? Que conforto havia em saber quem culpar quando culpar essa pessoa não mudava nada? Lily percebeu que o humor dele estava a piorar ainda mais. Papá, não estás feliz? Disseste que o trabalho era difícil por causa das pessoas más. Agora as pessoas más estão em apuros. Marcos puxou-a para o seu colo. É complicado, querida. Às vezes, mesmo quando as coisas más são resolvidas, a dor não desaparece imediatamente, mas acabará por desaparecer, certo? Ele não sabia responder a isso. Sinceramente, não sabia. Victoria ficou do lado de fora do prédio de Marcus Reed por 20 minutos antes de reunir coragem para se aproximar da porta. Ela nunca tinha feito isso antes. Nunca se rebaixado a perseguir alguém que não queria nada com ela. No mundo dela, as pessoas vinham até ela. Elas esperavam pela sua agenda, acomodavam as suas preferências, moldavam as suas vidas em torno da sua conveniência. Mas isso era diferente. Não era negócio. Era algo que ela tinha quebrado e precisava consertar. A chuva tinha começado uma hora antes. Uma garoa fria de outubro que encharcou o seu casaco de grife e colou o cabelo à testa. Ela tinha deixado o motorista a 2 quarteirões de distância e dispensado a assistente para o resto da noite. Não havia ninguém para testemunhar aquele momento, exceto ela mesma e qualquer Deus que pudesse estar a observar. Ela apertou a campainha do apartamento 412. Esperou e apertou novamente. O interfone chiou. Quem é? Victoria Ashford. Por favor, só quero conversar. Uma longa pausa. Ela podia imaginá-lo parado lá dentro, com a mão no receptor, ponderando se deveria responder. Não tenho nada a dizer a você. Então deixe-me dizer algo a você, por favor. Outra pausa, mais longa desta vez. Finalmente a porta se abriu. O apartamento era pequeno e limpo, decorado com a economia cuidadosa de alguém que havia aprendido a valorizar o que tinha. Livros alinhavam-se em prateleiras improvisadas. Desenhos infantis cobriam o frigorífico. Os móveis eram antigos, mas bem conservados, do tipo que passa de geração em geração. Marcos estava no centro da sala, de braços cruzados, com uma expressão cuidadosamente neutra. Atrás dele, na porta do que provavelmente era um quarto, um rostinho observava com olhos arregalados e curiosos. Tem 5 minutos, disse Marcos. Victoria tinha preparado um discurso, ensaiado no carro, refinado no escritório, praticado as palavras exatas que usaria para explicar, pedir desculpas, fazer as pazes. Agora, parada nesta sala modesta com móveis usados e desenhos na geladeira, todos os seus cuidados se evaporaram. Eu destruí a sua vida, disse ela. Eu não sabia que estava a fazer isso. Não fiz as perguntas certas. Confiei em pessoas em quem não devia ter confiado e assinei documentos que devia ter lido com mais atenção. Nada disso justifica nada. Sofreste por causa do meu erro. A tua filha sofreu. Não sei como corrigir isso. Marcos não disse nada. A sua expressão permaneceu inalterada. Despediu o homem responsável. Victoria continuou. Daniel Mercer. Ele orquestrou tudo. Os relatórios falsos, a lista negra, a destruição da tua reputação. Ele precisava de um bode expiatório para Henderson, e tu eras conveniente. Eu sei. A voz de Marcos era monótona. Contactei todas as empresas a que te candidataste, corrigi os registros. Retirei os avisos sobre a tua fiabilidade. Em breve deves começar a receber respostas. Devo agradecer-te por desfazeres o que fizeste? A pergunta pairou no ar entre eles. Victoria esperava raiva. Preparou-se para gritos, acusações, talvez até violência. Este desprezo calmo e comedido era pior. Não, admitiu ela, não deves. Não estou aqui para receber agradecimentos. Estou aqui porque precisava que soubesses a verdade e porque precisava de ver o que tinha feito, não como um nome num relatório, como pessoa, como pai. A sua voz falhou ligeiramente. Precisava de saber quem tinha destruído. Pela primeira vez, algo mudou na expressão de Marcos. Não exatamente um abrandamento, mas um reconhecimento de algo genuíno por baixo da sua aparência cuidadosamente construída. Agora sabes, disse ele. É tudo. Victoria olhou novamente ao redor do apartamento, para os livros, os desenhos e o pequeno rosto que ainda a observava da porta, para as evidências de uma vida construída com base no amor, em vez da riqueza, na conexão, em vez do poder.
Se eu soubesse quem estava a destruir, disse ela baixinho, teria me impedido. Sei que isso não significa nada. Sei que dizer isso não muda nada, mas é verdade. E estou mais arrependida do que consigo expressar. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. A chuva continuava lá fora, batendo em um ritmo constante nas janelas. Finalmente ele falou: Acredito que você está arrependida por não saber. Ele fez uma pausa. Mas acreditar em você não resolve nada. Não devolve os meses que passei me perguntando o que fiz de errado. Não apaga as noites em que a minha filha foi para a cama preocupada com dinheiro. Não restaura a minha fé num sistema que permite que uma pessoa destrua outra sem consequências. Eu sei. E tu? Compreendes como é ver a tua filha tentar cuidar de ti porque ela acha que não consegues cuidar de ti mesmo? Compreendes o peso de ela olhar para ti como se estivesses quebrado, como se ela precisasse de te manter inteiro? Victoria pensou na sua própria infância, num pai que construíra um império, mas nunca aprendera a dizer que tinha orgulho dela, numa mãe que medira o amor, as obrigações cumpridas e as expectativas excedidas, em todas as formas, como a riqueza a isolara das lutas humanas comuns, ao mesmo tempo que criava as suas próprias variedades particulares de dor. Não, ela admitiu. Não compreendo esse peso específico, mas compreendo ser vista como se estivesse quebrada. Eu entendo as pessoas precisarem de coisas de você que você não sabe como dar. O rostinho na porta apareceu por completo. Lily caminhou até o lado do pai e olhou para Victoria com uma expressão muito madura para uma criança de 7 anos. Você é a senhora do mercado, disse Lily. Aquela com as maçãs. Sim, você deixou o meu pai triste, mas você também parece triste. Victoria sentiu algo partir-se no seu peito. A mesma coisa que Marcos talvez tivesse sentido quando a sua filha se ofereceu para não comprar sapatos novos. Estou triste, admitiu ela. Fiz algo errado e agora estou a tentar descobrir como consertar isso. Lily pensou nisso. Às vezes, quando faço algo errado, o meu pai disse: o primeiro passo é pedir desculpa. O segundo passo é não fazer isso novamente. E o terceiro passo é tentar consertar o que você estragou. Victoria olhou para essa criança, essa pequena pessoa incrivelmente sábia, que provavelmente nunca tinha tido mais de $20 de uma vez, e sentiu todo o peso de sua própria pobreza moral. É um conselho muito bom, disse ela. Seu pai te ensinou bem. Ele me ensina muitas coisas. A voz de Lily transmitia uma proteção feroz. Ele é o melhor pai do mundo, mesmo quando as coisas estão difíceis. Deve saber que ele não fez nada de errado. Ele é bom. Eu sei, disse Victoria. Eu sei que ele é. Ela olhou para Marcos, cuja expressão finalmente se suavizou um pouco com a defesa da filha. Eu devo ir. Já passei dos meus 5 minutos. Espere. A voz de Marcos a deteve na porta. O que acontece agora? Consertaste a lista negra. Despediste o Mercer. O que vem a seguir para ti? Não sei, Victoria admitiu. A diretoria vai se reunir na próxima semana. Eles não estão felizes com a publicidade, com admitir a culpa. É possível que peçam a minha demissão e tu a aceitarás se for isso que for preciso para consertar as coisas. Sim, eu aceitarei. Ela saiu sem esperar por uma resposta. A chuva tinha intensificado, lavando as ruas, e ela ficou parada por um momento antes de caminhar até o carro. Amanhã ela enfrentaria o conselho, enfrentaria as consequências. Mas naquela noite ela tinha feito a única coisa que veio fazer. Ela se permitiu ser vista, verdadeiramente vista, pelo homem a quem ela tinha prejudicado e pela filha que o amava. E algo naquele olhar a mudou de maneiras que ela ainda não compreendia. A reunião do conselho durou 4 horas. Victoria preparou sua declaração, reuniu as provas da manipulação de Mercer, documentou cada passo que deu para corrigir o erro, mas, no final, os números falaram mais alto do que suas explicações. As ações da empresa caíram 3% com a notícia do escândalo. A confiança dos investidores foi abalada. O conselho queria alguém para culpar, e Victoria era o alvo mais visível. Ela demitiu-se no final da reunião, não porque a forçaram, mas porque percebeu que não queria mais lutar por algo que parecia tão vazio. O império que ela construíra, o poder que acumulara, a reputação que cultivara, tudo isso, de repente, parecia uma armadura que ela usara por tanto tempo que se esquecera de como era a sua própria pele.
2 semanas depois, ela estava novamente à porta de Marcus Reed. Desta vez, o sol brilhava. Desta vez, ela vestia jeans e um suéter em vez de roupas de grife. Desta vez, ela não tinha nada a te oferecer além de si mesma. Marcus atendeu na segunda batida. Ele parecia diferente de alguma forma, menos sobrecarregado. As olheiras tinham desaparecido. Ouvi sobre a demissão. Ele disse que estava em todos os noticiários. Sim. Bem, acontece que ver a reputação da sua empresa desmoronar coloca as coisas em perspectiva. O que vais fazer agora? Victoria sorriu, uma expressão genuína que parecia estranha no seu rosto. Não sei. É assustador e maravilhoso não saber. Passei toda a minha vida a planear e a controlar, tendo tudo mapeado com anos de antecedência. Agora acordo e o dia é apenas um espaço vazio à espera de ser preenchido. Isso soa a liberdade. Parece vertigem. Mas talvez seja a mesma coisa. Ela hesitou, depois continuou. Queria perguntar-lhe uma coisa. Não sobre negócios, empregos ou qualquer coisa profissional. Apenas uma pergunta. Pergunte. Estou a começar algo novo. Uma fundação, talvez. Algo que ajude pessoas que ficaram presas em sistemas corporativos que as mastigaram e cuspiram. Pessoas como você. Mas não sei como fazer isso direito. Só vi as coisas de cima. Não sei como é da sua perspectiva. Marcos estudou o rosto dela por um longo momento. Quer a minha ajuda? Quero a sua perspectiva, a sua honestidade. Alguém que me diga quando estou a errar. Ela fez uma pausa. Não estou a pedir que me perdoe. Não estou a pedir que esqueça o que aconteceu. Estou a perguntar se estaria disposta a me ajudar a garantir que isso não aconteça com mais ninguém. A pergunta pairou entre eles, pesada com tudo o que havia acontecido antes. Entre, disse Marcos finalmente. A Lily está na escola, mas estará em casa dentro de 1 hora. Fique para jantar. Não era perdão, não era uma promessa, mas era uma porta a abrir-se em vez de fechar-se. E Victoria atravessou-a antes que qualquer um deles pudesse mudar de ideias. Meses depois, a Lily perguntaria ao pai por que ele tinha deixado a senhora ficar. Por que não tinha ficado zangado para sempre? Ele dir-lhe-ia a verdade, que era que ficar zangado consumia a energia que ele precisava para outras coisas. Que guardar a dor só lhe dava poder. Que as pessoas podiam mudar, podiam crescer, podiam tornar-se versões melhores de si mesmas, se alguém estivesse disposto a dar-lhes uma oportunidade. Mas ela magoou-te, disse Lily. Ela tornou tudo difícil. Sim, tornou. E não vou fingir que isso foi bom ou que não importou. Mas ela também tentou consertar as coisas. Ela desistiu de tudo o que tinha para consertar as coisas. E em algum momento, eu tive que decidir que tipo de pessoa eu queria ser. Alguém que punisse para sempre ou alguém que pudesse deixar para trás e seguir em frente. Você está feliz por ter deixado para trás? Marcos considerou a pergunta. A fundação estava funcionando agora. Já havia ajudado dezenas de pessoas a reconstruir carreiras que haviam sido injustamente destruídas. Victoria trabalhava ao lado dele como uma igual. Não mais a executiva poderosa, mas uma parceira aprendendo a ver o mundo de maneira diferente. De alguma forma, tinham se tornado amigos, talvez algo mais. Afinal, o futuro estava por escrever. Sim, disse ele, estou feliz. O jantar daquela noite foi simples. Massa de uma caixa, salada de um saco, pão da padaria ao fundo da rua. Sentaram-se à volta de uma pequena mesa numa pequena cozinha num pequeno apartamento. 3 pessoas que se tinham encontrado através da dor e estavam a aprender a construir algo novo a partir dos escombros. Victoria nunca tinha comido uma refeição tão importante. Cada garfada tinha o sabor de uma segunda oportunidade, de uma graça que não podia ser conquistada, mas aceita, do início de algo que ainda não tinha nome, mas merecia ter. Lily contou histórias sobre a escola. Marcos partilhou novidades sobre as entrevistas de emprego que finalmente estavam a correr bem. Victoria ouvia mais do que falava, aprendendo o ritmo desta família, as pequenas piadas e os silêncios ternos que compunham uma vida construída com base no amor e não na ambição. Quando chegou a hora de partir, Lily abraçou-a para se despedir. Era a primeira vez que a criança a tocava voluntariamente e Victoria sentiu lágrimas nos olhos. Pode voltar, disse Lily. O papá diz que está a tentar ser melhor. Acho que está. Obrigada, conseguiu dizer Victoria. Isso significa mais do que imagina.
Caminhou até ao carro no ar fresco da noite, sentindo-se mais leve do que se sentia há anos. A cobertura esperava por ela, vazia, vasta e cheia de coisas caras que não significavam nada. Em breve, ela a venderia e se mudaria para um lugar menor, um lugar que parecesse um lar, em vez de um monumento ao sucesso. Mas essa era uma decisão para amanhã. Naquela noite, ela tinha algo melhor do que riqueza. Ela tinha um lugar à mesa com pessoas que a viam claramente e escolheram deixá-la ficar. Não por causa do que ela podia lhes dar, mas por causa de quem ela estava a tentar se tornar. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca no sentido completo. Algumas feridas deixavam cicatrizes que nunca desapareciam totalmente. Mas era algo igualmente precioso. Era uma oportunidade, um começo, uma porta que tinha sido aberta e deixada aberta. À espera para ver o que iria passar por ela, Marcos ficou à janela e viu o carro dela afastar-se. Lily encostou-se ao seu lado, quente, sólida e viva. Gosto dela, anunciou Lily. Ela já não me assusta. Não, concordou Marcos. Não é. Achas que ela vai continuar a voltar? Ele pensou na pergunta, nos meses de dor e no lento processo de reconstrução. Na mulher que o tinha destruído e depois se destruído a si própria, tentando corrigir as coisas. Na coisa estranha e impossível que acontece quando duas pessoas decidem recomeçar, em vez de ficarem presas nas histórias que as magoaram. Acho que sim, disse ele. Lá fora, as estrelas começavam a aparecer. Em algum lugar da cidade, Victoria Ashford dirigia para casa, para um apartamento vazio que não ficaria vazio por muito mais tempo. Em algum lugar, uma fundação ajudava pessoas a reconstruir suas vidas. Em algum lugar, o mundo estava um pouco menos destruído do que ontem. E num pequeno apartamento no quarto andar, um pai e uma filha estavam juntos à janela, observando a noite cair sobre a cidade, prontos para o que quer que viesse a seguir.